Começa agora o programa Fala Vereador, um dos primeiros programas desse ano de 2021. Para nós é uma satisfação receber conosco o vereador Fabão, eleito pelo PROS. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Para nós é uma satisfação ter o senhor aqui conosco e já esperamos novas agendas para esse ano de 2021. Sem dúvida, eu que agradeço a Emilisa, a toda a equipe que está aqui. Vereador, a gente gostaria de saber, primeiramente, dos vereadores, nesse primeiro programa de 2021, sobre a questão da pretensão política. O senhor falou que o senhor está aqui em Uberlândia há mais de 18 anos, um trabalho aí na Polícia Militar, cerca de 13 anos trabalhando nas ruas, né? Isso te motivou, vereador, as candidaturas aí para a área política? O desejo de entrar na política não se deu através do exercício da minha profissão, né? Uhum. Na verdade, o que acabou me motivando a querer entrar na política, que de fato é uma coisa que eu gosto, foram essas contra-reformas que a gente viveu nos últimos 5 anos, né? Então, nós vivemos aí um ajuste fiscal em 2015 que prometia resolver a economia e jogou o dólar lá para cima. E essas coisas vão motivando a gente vê que as pessoas não estão acompanhando esses fatos. E a gente quer muito compartilhar isso, mas fala, poxa, talvez se eu tivesse um cargo político eu poderia, né, Sim, falar sobre isso. Tivemos uma reforma trabalhista que prometia gerar emprego, gerou desemprego. Uma reforma da Previdência que prometia gerar superávit, gerou déficit. Então, o que me empurrou, de fato, para a vontade de entrar na política foi esse cenário nacional mesmo, macroeconômico, vamos dizer assim. Vereador, com relação à sua... a gente voltando nessa questão da sua pretensão política, o senhor falou que o senhor se candidatou também a deputado estadual pelo PDT. Como é que foi aquele momento ali da campanha para o senhor? Então, foi em 2018, foi para mim foi a minha primeira experiência. Uma campanha pequena? Sim, uma campanha muito pequena, uma oportunidade, na verdade, que o PDT me deu na época. A minha visão política ela é muito alinhada ao terceiro colocado nas eleições, Ciro Gomes, né? Sim. Eu também atuo dentro desse mesmo projeto político de nacional desenvolvimentismo. Então, naquele momento, sair foi uma experiência excelente, mas, como eu te disse, aqui é uma candidatura pequena. Sim. Tivemos 2.800 votos e tudo, que é Sim. bem inexpressivo, né? Para a quantidade de votos que um deputado estadual, de fato, precisaria. Mas foi uma boa experiência. Sim. E foi uma motivação sua ou do partido? Como é que foi essa negociação? Na verdade, havia uma motivação, como eu já te falei aqui, né? Eu estava com essa vontade, mas era realmente para vereador. E aí houve o convite por parte da legenda e eu aceitei também. E como é que foi essa mudança do PDT para o PROS e agora para essa candidatura agora sua, né? No caso, assim, foi uma coisa que ocorreu assim, até meio que de última hora, né? Sim. Como eu te disse aqui, eu sou muito alinhado ao projeto do PDT, ao projeto do Ciro, mas houve um momento que eu tinha que tomar decisão, né? Como eu te disse, eu era servidor público, né? Nós tínhamos um prazo para decidir, para fazer essa escolha. Eu não era filiado a nenhuma legenda, porque o militar não pode ser filiado, né, de acordo com a Constituição. E eu acabei optando pelo PROS, pela chapa que eles estavam montando, pela viabilidade eleitoral mesmo, né? A minha campanha foi uma campanha de 0 despesa executada. Eu não gastei um centavo na minha campanha. E como que foi essa campanha? Foi uma campanha basicamente pelas redes sociais, né? A gente desenvolveu um trabalho Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Uma tríade. Sei. E a partir dali conseguimos tirar essa diferença. Mas, vereador, então para as pessoas te conhecerem, foi resultado do seu trabalho, querendo ou não, como policial militar nas ruas, não? Não, na verdade não teve nada a ver. Eu faço um trabalho de utilidade pública, já há uns 2 anos mais ou menos, através das redes sociais. Ah, ok. E a partir dali a gente... Já vi esse engajamento seu. Exatamente, a gente manda vaga de emprego diariamente. Okay. Tivemos essa questão do auxílio emergencial, que eu participei muito ativamente ali, prestando uma espécie de assessoria para quem precisava. Sei. E isso acabou me dando uma permeabilidade, né? Sei. Junto à comunidade. Então, esse trabalho foi mais recente desse engajamento nas redes, né? Sim, ele tem aproximadamente aí 2 anos e meio a 3 anos. O senhor acredita que as redes sociais, elas se revelaram com relação... Eu acho que nas eleições municipais, sim. Né? Sim. A gente teve em 2018 a vitória do Bolsonaro, que foi, acho que a prova em conteste, né, de que as redes sociais podem ser decisivas, mas na eleição municipal de 16 nós não tínhamos isso ainda. Eu acho que hoje, tanto eu, nós temos outros colegas vereadores que também tinham um trabalho mais forte nas redes, né, do que ali fisicamente, vamos dizer assim. Sim. O senhor foi eleito nessa nova gestão, o Adalmo Leão foi reeleito, Sim. né? Como que o senhor vê esse cenário aqui de Uberlândia?
Olha, Cenário político? eu falo isso para todo mundo. Eu respeito muito, né, o prefeito Odelmo, porque se reelegeu pela quarta vez, Quarta né, vez. com 70% dos votos válidos. Então, isso é o sonho de qualquer um Quase 72%. Mais ou qualquer menos. um que entra na política tem esse sonho. Mas a minha posição aqui na Câmara é uma posição de independência Sim, total em relação a tudo, até pelas circunstâncias nas quais eu fui eleito, né? sim. A gente recusou dinheiro da legenda, né? Foi de fato muito peculiar, muito diferente, né? Como a gente fez a campanha. E isso, de uma forma ou de outra, proporciona a gente ter essa independência. Tivemos as primeiras sessões agora em fevereiro. Isso né? mesmo, eu gostaria até de falar sobre Das isso. minhas primeiras impressões. As minhas primeiras impressões, elas não são de todas positivas, né? Sim. Essa é a minha primeira legislatura. Por qual motivo, vereador? Eu acho que a primeira impressão que eu tive é que falta independência, né? Sim. A força do prefeito Odelmo é muito grande nas urnas e aqui dentro também. Então nós tivemos 11 vetos que foram enviados para casa para serem, enfim, derrubados por nós ou mantidos por nós. E todos aqueles que foram votados foram mantidos. Isso me pareceu até certo ponto um pouco contraditório, considerando que a gente aqui, enquanto Poder Legislativo, né, Representa o povo, a representatividade. a gente vota um projeto em 2 sessões, esse projeto ele passa por uma comissão de Constituição e Justiça Sim, e tudo, né? sim, Então é isso. evidente que volta e meia ele vai ficar mesmo datado, né? A gente teve um Sim. projeto, por exemplo, das câmeras em pet shop, talvez naquele momento fosse pertinente, mas agora não, por causa da pandemia, seria um custo muito pesado para o Claro. pequeno empreendedor. Isso. Ok, inclusive votei para manter o veto, mas me causa uma certa estranheza ver um colega que é o autor do projeto votar pela manutenção do veto ao próprio projeto, né? Então isso me causa estranheza e me faz vamos esperar agora o mês de março para ver se essa impressão... Não seria isso um acordo político, talvez, vereador? O senhor não pensou nessa... Sim, pode ser que fuja ao meu conhecimento, Sim, às vezes até pela minha posição mais independente. Isso. Não. Mas eu, de fato, gostaria que nós tivéssemos aqui um pouco mais de independência. Eu acho que a sociedade espera isso, né? Depois Sim. do que aconteceu em 2019, 20 e poucos vereadores presos, eu acho que a primeira lição que nós temos é nos comportar, Sim. sermos honestos. Sem dúvida nenhuma, esse é o primeiro tópico que o Sim. povo espera. Mas o segundo é a independência, é a autonomia, personalidade, né? A casa não pode se reverter num cartório da prefeitura, que tudo que vem a gente carimba e manda de volta. Uhum. As coisas têm que ser discutidas, as coisas têm que ser de fato deliberadas por quem está aqui dentro, né? Acabamos de ser eleito. Então eu acho que tem alguns sinais que nós temos que emitir enquanto Poder Legislativo, que isso não foi feito agora esse mês. O senhor acredita que essa mudança de dinâmica, porque a pandemia mudou a dinâmica em todos os sentidos, quer dizer, em todos os flancos. Aqui também, e se sente muito isso. Será que há um certo receio pelo momento da pandemia, as pessoas ficam mais sem muita ação, vereador? Acontece isso, acredita? Eu acho que interfere, sim. Embora nós estivéssemos presencialmente aqui, eu acho que na quase Sei. totalidade das sessões e, sei lá, 2/3 dos colegas estavam aqui presentes. Mas o fato de fazermos as sessões pelo Zoom... Eu acho que a pandemia parece que está fazendo as pessoas recuarem muito, Sim, né? sim. Por exemplo, o fato das crianças não terem a escola, elas lutam muito contra, elas falam isso muito com os pais, que elas não estão tendo aula, elas vão reclamando, mas sempre tem aquela questão do recuar, porque estamos numa pandemia. Isso é só um exemplo. Então, eu acho que a situação é muito de recurso, não acredita, não? Esse momento é muito assim, muita ponderação. Sempre você usa o argumento da pandemia e isso as pessoas acabam aceitando. Eu acho que é um drama que acho que o mundo todo está vivendo. Isso, verdade, né? verdade. A gente tem que ficar mais flexível. Tem que Isso. Nós tivemos no último dia um projeto que era justamente uma abertura de um crédito suplementar. Sim. Nós estamos sob um decreto de calamidade pública. Então, todas essas questões, elas interferem mesmo nas decisões, né? A gente espera que o dia que tivermos as vacinas, né, a gente torce para que seja em breve, Sim, a situação possa se normalizar e, quem sabe, a gente, né, consiga constatar que, se de fato era um recuo, né, em virtude da pandemia e da atipicidade do momento, ou se é uma tendência política mesmo da casa. Eu acho que vocês vão precisar muito desse ano para vocês criarem essa autonomia, né? Eu acho que vai ser um processo de construção em virtude dessa situação atípica aí. Sim, sim. Sem dúvida. Vereador, com relação à sua participação, você falou muito essa questão dos trabalhadores e tal. Como que você vê hoje essa... Você falou assim, não surtiu muito efeito, mas talvez se mantivesse o regime CLT como antes, as empresas estariam em situação pior. Quer dizer, mais trabalhadores não estariam sendo demitidos, vereador? Eu discordo. Sim.
eu discordo porque o efeito prático da reforma trabalhista foi o aumento do desemprego, né? Sim. E isso é um indicador concreto de que... E eu não estou falando que não deveria ser modernizada essa legislação, não é isso, Aham. né? Nós tivemos certos pontos que recrudesceram muito. Você obrigar uma grávida a trabalhar em condições insalubres, né? Você permitir que um patrão negocie só com um funcionário fechado numa sala, sem testemunhas, tá? Aham. Né? Sem que a presença de um sindicato, do Ministério do Trabalho, que nem existe mais. Então, de fato, eu acho que assim, a informalidade, esse cenário de que cada um por si, Deus por todos, que virou o país, né? Do ponto de vista de mercado de trabalho, eu estou Sim. falando, né? Esse mito do empreendedorismo, né? Não, faz aí. Olha, nossa, que bonito, o menino de 10 anos lavando um vidro do carro no sinal, né? Começou cedo, isso é balela, né? Lugar de criança é na escola e brincando, não tem que estar empreendendo, lavando carro no sinal. Eu quero ver se o filho de um bacana bota o filho dele para lavar carro no sinal, né? Então, acho que a gente tem que parar de romantizar essas situações de degradação social, que é muito comum no Brasil, até pela própria, né, grande imprensa, e entender que sem emprego formal, sem uma previdência pública que garanta a velhice, inclusive a nossa, né, quando estivermos no momento certo, não há um país que seja digno para ninguém. E a gente pode se espelhar em modelos, né, pelo mundo afora, né? Nós temos vários exemplos aí nos quais a gente pode se espelhar. Esse é um momento de pandemia, está ruim para todo mundo? Tá. Mas antes da pandemia nós já vínhamos ladeira abaixo, nessa questão de desemprego, nessa questão de déficit público, nessa questão de aumento do dólar. Então a gente também não pode utilizar a pandemia como uma espécie de, né, cheque em branco para justificar qualquer incompetência política. Quando a gente fala em aumento do dólar, vereador, quando a gente fala o público mais leigo, para ele entender essa questão do aumento do dólar, porque é um comparativo, nós somos nações em desenvolvimento e todas as nações em desenvolvimento sofrem com isso. Sim. A gente poderia esclarecer isso um pouquinho, né, com relação ao dia a dia do trabalhador. Trocando em miúdos, falando no popular mesmo, basicamente o Brasil vende muita coisa, importa muita coisa, produtos, exporta muita coisa. Só que o que a gente exporta aqui no Brasil? A gente exporta minério de ferro, petróleo bruto, soja, produtos, carne de gado. Brutos, né? Exatamente, são produtos primários. E o que a gente compra de fora? A gente compra esse microfone, a gente compra um celular que eu estou aqui no bolso, né? Produtos dotados de tecnologias avançadas. Exatamente. E tudo, produtos mais caros. Exatamente. Então, o déficit nessa relação comercial, o fato da gente acabar comprando coisas que são muito mais caras do que aquelas que a gente vende, faz com que o preço do dólar vá aumentando. Ele vai aumentando. E quando o preço do dólar vai aumentando... Só quem tem acesso são pessoas com classes... O meu celular também aumenta, né? Essa televisão vai aumentar, o preço da gasolina vai aumentar, o preço do gás de cozinha vai aumentar. Então, o dólar está ligado a toda essa cadeia de consumo popular. E o fato da gente não conseguir identificar isso claramente acaba fazendo com que a gente tome decisões políticas equivocadas numa eleição majoritária, por exemplo. Vereador, diante do seu argumento também, né, um argumento mais macrodinâmico, macroeconômico, o senhor tem pretensão ao cargo de deputado estadual? O senhor tem pretensão a cargos maiores dentro do parlamento? Como é que é? Todo mundo que entra na política, se falar que não tem, é mentira. Né? Todo mundo tem, todo mundo sonha. Sim. Mas assim, nesse momento, assim, eu estou vivendo um sonho, né? Imagina, eu sou vereador da 30ª maior cidade do país. O senhor foi apoiado pela sua família? Fui apoiado. Minha família é pequena, mas eu fui apoiado. Assim, por ela. Minha esposa me ajudou muito durante a campanha. A única pessoa, inclusive, que eu pude contar durante a campanha. Foi uma campanha bem solitária. Né? Sim. Mas todo mundo sonha. Então, sem dúvida nenhuma, se amanhã ou depois eu tiver uma oportunidade. Mas nesse momento, eu estou vivendo tão intensamente. A gente está trabalhando tanto, tentando driblar essas dificuldades da pandemia, né? Fazer um atendimento remoto à comunidade, tá? Que a gente acaba não tendo, de fato, nem vontade de pensar nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, se no futuro essa oportunidade aparecer, é muito provável que eu queira aproveitar. E a gente já para finalizar aqui sobre articulação, o que o senhor pensa sobre articulação política aqui na Câmara, necessidade de sempre se manter acordos com relação às decisões aqui, o que o senhor pensa? Eu acho que o primeiro passo é manter uma boa relação entre todos os colegas, né? Uma relação republicana. Sim. Eu tive a oportunidade de falar com a secretária de governo sobre isso, falei, olha, em muitos momentos eu vou estar na oposição, né? Porque é uma característica minha. Mas eu quero deixar claro que a minha oposição é uma oposição construtiva, uma oposição qualificada,
uma oposição que não vive de futrica, de fofoquinha, Sim. de questões pessoais, né? Você vive da realidade, busca os fatos reais. A né? política deve ser debatida Sim. dentro desse espaço, né? Sim. Eu acho que no primeiro momento, nesse aspecto, nós estamos bem, assim. A Câmara, ela está bem diversificada, tem vários posicionamentos, apesar de ter uma tendência meio que unilateral, mas do ponto de vista dos debates, eu acho que a gente pode progredir muito, viu? Pela Sim. composição da Câmara. Ok. Vereador, para nós uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Já o senhor se dispôs muito para estar aqui. Eu queria agradecer muito e que esse ano seja um ano assim, bem com suas agendas assim, encontrando um espaçozinho para nós. Eu Muito agradeço obrigada. muito, Emilisa, a você e a toda a equipe, viu? Muito obrigada. E nós agradecemos novamente aqui a presença do vereador Fabão, agradecemos a você também, telespectador, esperamos que você esteja sempre conosco e que o parlamento seja mais fortalecido aqui em Uberlândia. Muito obrigada.